Caio, eu trabalho com um médico que é antiético. Ele revela questões sigilosas do atendimento, assedia e mente. Vixe, tem que perder a inscrição. Tive uns problemas com ele e falei com o chefão da repartição. Ele mandou minha coordenadora para o meu posto e me botou no dela. E manejou a pessoa. Só para não ter que lidar da questão. Quer que eu testemunhe? Não, mas parece que ele está tomando providência. Ou então foi uma questão imediata, tipo, não dá para resolver isso em dias, eu vou ter que ficar com esse médico aqui um tempo, deixa eu trocar as relações, vou botar uma outra enfermeira com ele, que não tenha, teoricamente, o histórico dele em mãos, que não saiba do que ele faz, para ele poder continuar aqui sem me criar um problema de gestão enorme, enquanto o processo administrativo corre. É isso aí. Quer que eu testemunhe, mas eu não gostaria. A situação agora está mais constrangedora para mim. E o médico tem muitas escusas e saídas para o que ele faz. Estou me sentindo acuada. Pô, se ela for a única pessoa a testemunhar, não faz sentido. Me ajuda, Caio. Ela não pode ser a única pessoa a testemunhar. A menos que ela, como única testemunha, tenha todas as evidências. Talvez esse raimanejamento seja para ele criar uma nova testemunha? Não, só se for o caso. Se o diretor fez isso. Mas se o diretor fez isso, ele não pode ficar esperando abrir já um processo administrativo. Porque o cara que assim procede, se não for um dos bandidos da Lava Jato, que mesmo depois da investigação está em curso, continuaram roubando até a fase 18 da operação. Os caras dão depoimento tirando uma grana. Não, peraí, dá licença. Não, aquele carro... Deixa eu passar para a fase 19. Você aceita isso aqui? Me poupa na 19 da Lava Jato. O cara tá... Peraí, Sérgio Moro, um momento, o telefone... aquele dinheiro pode mandar para lá, tá tudo... Eu tô falando outro assunto aqui. Não tem nada a ver, não incide. Não incide, não tem problema. Não foi levantado em juízo, não existe esse problema. Não é o caso, né, minha gente? Não é o caso. Então, o que eu digo é o seguinte, ela tem que ter, eu ia dizendo, mais de uma testemunha, ou a menos que ela seja a testemunha com todas as documentações. Mas pelo que eu a ouvi dizer no final aí, ela disse que ele tem álibis para tudo que fez, desculpas, saídas, argumentações, que se ficar só a palavra dela contra dele não vai valer de nada. Então não faz sentido quando é assim. Um tiro vai sair pela culatra. Aí acaba virando fofoca. Fofoca administrativa. E a corda sempre quebra do lado mais fraco. Então você tem que dizer a esse diretor que você só testemunhará se houver outras testemunhas. Se você puder dizer a ele quem foram as mulheres que disseram das tentativas de abuso ou de abusos, ou as inconfidências dele sobre intimidades de clientes, coisas do gênero, você tem que ter consubstanciações, tem que ter depoimentos que consubstanciem. Porque é óbvio que um indivíduo assim não deve medicar, não deve praticar medicina. Isso é um indivíduo que tem uma carteira de confiança dada pela sociedade, que é o que um médico recebe quando ele se credencia no Conselho de Medicina, e depois de ser formado, faz o seu juramento e faz o seu credenciamento, ele recebe uma autorização de intimidade. E ninguém pode violar a autorização de intimidade. É algo inaceitável, tanto hoje quanto era nos dias de Abraão. Você sabe, Braulio, que Abraão foi educado sob o Código de Hammurabi, lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia Antiga. Certo. E o Código de Hammurabi é um dos códigos, é uma das legislações escritas mais antigas da civilização humana. E há uma quantidade enorme de coisas, inclusive da lei bíblica de Moisés, no Levítico, semelhantíssimas ao Código de Hammurabi. Está baseado nele. O Código de Hammurabi é mais antigo. Sim. E é mais extenso. E é óbvio que Abraão sofreu a influência daquela percepção que não era má.
Era um bom códice para a vida, para o comportamento humano e social. E o Código de Hammurabi tinha uma legislação aplicada à medicina e à prática médica. Porque naqueles dias na Mesopotâmia houve uma explosão de médicos e de medicina. Você pode acreditar nisso? Olha. Hoje você vê em desenterros arqueológicos aparatos como bisturis precisos, equipamento para cortar a calota craniana, abri-la e fazer intervenção cerebral. Olha. Os mesmos tipos de equipamento, com o mesmo design para fazer operação nasal. O que se tinha na antiguidade, inclusive no nível de intervenção no interior humano, com remoção de tumorações, eram coisas extraordinárias. Eram ciências que foram sepultadas no dilúvio. No dilúvio foi sepultada muita coisa horrível, coisas às quais a humanidade provavelmente não tivesse sobrevivido se não tivesse havido aquela interrupção, e também muitas coisas boas, que só voltaram a ser redescobertas, ainda estão em fase de aplicação de um século e meio para cá, um século para cá. Mudou a tecnologia do aplicativo, mas a ciência daquele discernimento é muito parecida quando se trata de intervenção cirúrgica. Pois bem, havia, nos dias de Abraão, uma explosão médica. Em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia em geral, começaram a surgir muitos médicos charlatães. E aí, medicina e charlatanismo religioso se misturam na antiguidade intimamente. Quase todo bruxo ou feiticeiro praticava medicinas. E muitos médicos recorriam ao elemento luminoso, mágico, misterioso, místico, embora praticassem algumas intervenções medicamente pontuais no indivíduo. Havia uma quantidade enorme de chás, de raízes, de químicas naturais que traziam melhorias indubitáveis, bem como todas essas intervenções. Mas isso cresceu tanto e era um mercado tão lucrativo que um monte de charlatães começaram a oferecer cura médica cobrando uma grana para o povo. Virou quase uma religião da cura, uma iurde de prosperidade física. E o Hammurabi, vivo como legislador daquela sociedade, foi vendo as atrocidades que eram cometidas quando escreveu o Código de Comportamento Civilizatório dele para ser aplicado imediatamente nas populações que estavam sob aquela autoridade exercida. Ele incluiu o tratamento que se deveria dar ao médico que prometesse e não cumprisse. Ele reduziu a medicina a um nível mínimo. Então, ele expandiu a medicina para um nível máximo de seriedade, um nível mínimo de motivação charlatã. Porque o negócio era o seguinte: se você disser que cura, você terá que curar, porque se você não curar, você vai ser amarrado com o morto que você prometeu curar e jogado com ele no rio Eufrates. Isso. Vai junto, procurando coibir. Prometeu cura, vai ter que cumprir. Porque eles prometiam. Caraca. E aí cobravam a fortuna quase toda da pessoa. E aí a pessoa morria, mas a fortuna já era deles, eram os apropriadores de fortuna. Viravam herdeiros. Ficavam donos, iam passando. Olha isso. Aí o Hammurabi disse, tá bom, já que custa isso tudo, quem não curar vai ser sepultado junto. Agora, quem não tiver certeza, vai ser pago só pelo tratamento, não pela vida. Vocês estão cobrando pela vida. O tratamento é barato, é esse aqui, ó. Vai ter que custar os materiais e o tempo do indivíduo que está cuidando. Só isso. Se fizer promessa a mais, vai ter que registrar. Se receber, está recebido. O salário é ser sepultado junto. Aí acabou o charlatanismo. Na realidade, as sociedades, quando se tornam completamente corrompidas, quando o médico vira charlatão,
Quando o pastor vira assaltante, isso é um sinal horroroso. Quando o político se transforma no ser e ente mais perigoso da tua sociedade, alguma coisa está dramaticamente errada. A única maneira de você lidar com esse estado social que chega nesse nível metástico de corrupção é com legislação absolutamente impoluta e inflexível. Se isso não for aplicado assim, com esse nível de inflexibilidade, como diz Paulo, não surge o temor no coração dos transgressores. Sim. Porque uma sociedade de transgressores só entende a linguagem do temor. Por isso é que Paulo diz, a lei é para transgressores, não é para gente boa de Deus. Gente boa de Deus anda na consciência conforme o amor. Não precisa da lei. Agora, quem precisa da lei é bandido, é transgressor. Uma sociedade transgressora tem que ter leis aplicadas de maneira implacável, para que a população veja e tema. Na hora que não há mais conivência nem leniência, e o pau que dá no Chico, dá no Francisco, igualmente, com as mesmas consequências e implicações, sem retardamento e sem burocracias que adiem isso ad eternamente, quando isso funciona com alguma imediaticidade própria de uma justiça bem aplicada, a população começa a dizer, existe justiça e direito na terra. E os transgressores começam a se recolher. Porque uma sociedade com legislação boa e bem aplicada faz muitos transgressores se recolherem, faz muitos indivíduos que não têm um caráter bem formado tentarem melhorar, e faz muitos homens bons descansarem da tensão na qual vivem o dia inteiro, cercados pelo mal feito e pelo malfeitor de dia e de noite. Não tem como ser ruim a aplicação da lei no corretivo social, na prevenção social e na educação social. Uma pátria educadora começa com uma justiça verdadeira, com aplicabilidades universais, sem prerrogativas e sem fóruns privilegiados. Fórum privilegiado. É a coisa mais indecente que existe, é esse tal de fórum privilegiado. Isso é coisa de prostituta amparada no reino da putaria. Isso é horroroso. É o fórum privilegiado. Então, minha amiga, diga lá para o seu diretor no hospital, arregimente um grupo maior, você é testemunho. Do contrário, é só um encontro de palavra contra palavra, é fofoca administrativa, que não produzirá o que se pretende conseguir. É que médicos não sejam aproveitadores, sedutores, manipuladores, invasores de privacidade, comedores de clientezinhas frágeis que vão ao hospital para serem curadas e saem do hospital inseminadas de tanta coisa, inclusive na alma. VNV TV, o canal é você.